Jorge Pontual, que está ao vivo em Nova York. Boa noite, Pontual. Qual é o impacto desta medida? Boa noite, Tramontina. Olha, o efeito para os países atingidos por essas tarifas será pequeno. Na verdade, é um tiro no pé, como acontece em geral com medidas protecionistas. Economistas preveem que as tarifas impostas por Trump terão um custo alto para os trabalhadores americanos, com a perda de mais de 26 mil postos de trabalho. Trump impôs uma tarifa de 30% sobre a importação de painéis solares. Isso a pretexto de proteger duas empresas que fabricam esses painéis nos Estados Unidos. Mas os americanos fazem apenas 10% dos painéis que são instalados nesse país. O resto é importado. Resultado: a tarifa vai encarecer muito a energia solar, que é um dos setores que mais crescem na economia americana. Com os preços mais altos, menos consumidores vão comprar energia solar. Milhares de americanos que trabalham na instalação desses painéis vão perder seus empregos. A China e a Coreia do Sul, que dominam esse mercado no mundo, protestaram contra a tarifa e disseram que vão recorrer à Organização Mundial do Comércio. Só que a OMC, em casos anteriores, julgou contra medidas protecionistas dos Estados Unidos. A Casa Branca avisa que mais medidas como essa vêm por aí. Elas contarão pontos para Trump entre seus eleitores, mas vão custar empregos, aumentar os preços e podem ser altamente prejudiciais para a economia americana. O nacionalismo populista é o seu próprio pior inimigo, Tramontina. Obrigado, Pontual. E Donald Trump nem chegou a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. E as medidas protecionistas impostas por ele já receberam muitas críticas. Donald Trump só discursa em Davos na sexta-feira, mas em várias cidades suíças só dá ele. Manifestantes foram às ruas em Lausanne, Friburgo, Zurique e Genebra. Como vivemos num mundo globalizado, é claro que se protestarmos aqui, podemos ter um impacto também no exterior, disse esse estudante. Houve protesto até em Davos, apesar de as autoridades locais terem proibido manifestações, alegando o caos provocado pela neve. Neste primeiro dia, a atriz Cate Blanchett, embaixadora da boa vontade da Agência da ONU para Refugiados, foi às lágrimas ao lembrar a história de uma família síria que precisou fugir da guerra. Logo na sessão de abertura da 48ª edição do Fórum Econômico Mundial, o primeiro-ministro indiano deu uma alfinetada no presidente Trump ao criticar o protecionismo do mercado interno americano. É preciso que o senso de competitividade entre as principais nações do mundo não crie um muro entre elas, disse Narendra Modi. Há 4 anos, o Fórum Econômico Mundial não assiste a um pronunciamento de um presidente brasileiro. Nesta quarta-feira, Michel Temer vai romper esse silêncio. Antes de chegar aos Alpes suíços, o presidente ressaltou o objetivo dele aqui em Davos. Nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam, se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá. A Caixa Econômica Federal devolveu o cargo a um dos 4 vice-presidentes afastados na semana passada, mas destituiu os outros 3. Durou quase o dia todo a primeira reunião do Conselho de Administração, seguindo o novo Estatuto do Banco. Os conselheiros tiraram definitivamente dos cargos Antônio Carlos Ferreira, Roberto Derzier de Santana e Deusdina dos Reis Pereira. Eles já tinham sido afastados semana passada por suspeita de corrupção. Antônio Carlos Ferreira declarou que ainda está tentando entender os fundamentos para a exoneração dele e que confia na justiça. Roberto Derzier de Santana disse que jamais cometeu qualquer ato irregular nos 35 anos de serviços prestados à Caixa. Deusdina dos Reis Pereira não retornou ao nosso contato. Um dos vice-presidentes foi reconduzido, José Henrique Marques da Cruz. No caso dele, de acordo com o banco, não há elementos que comprovem atuação ilegal. A Caixa diz que vai começar um processo competitivo de seleção com apoio de empresa especializada para todos os 12 cargos de vice-presidente. O processo vai ser feito nos próximos 12 meses.
O Conselho também descartou a permissão dada por lei para que a Caixa usasse até 15 bilhões de reais do FGTS para ampliar empréstimos. Essa capitalização foi duramente criticada pelo Ministério Público de Contas e por economistas. As alternativas adotadas são a Caixa diminuir o repasse de dividendos para o Tesouro Nacional, vender parte da carteira de crédito e emitir títulos de dívida perpétua no mercado internacional. A Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal e Civil investigam a queda de um helicóptero que prestava serviço para a TV Globo no Recife. 2 pessoas morreram e uma terceira está internada em estado grave. A Aeronáutica e o Corpo de Bombeiros esperaram a maré baixar para remover pedaços do helicóptero de dentro da água. A ideia de usar boias para fazer o Globocop flutuar não deu certo. À noite, o trabalho de resgate continuou. A estratégia passou a ser usar um guincho para retirar o que restou do helicóptero do mar. O helicóptero do modelo Robinson R-44 tinha uma câmera acoplada, controlada por um operador. A aeronave se deslocava da orla do Recife em direção à zona norte da cidade, para entrar ao vivo no jornal Bom Dia Pernambuco. Estas foram as últimas imagens que recebemos antes da queda. O Globocop caiu no mar a 30 metros da areia. A aeronave não pertencia à TV Globo. A proprietária é a empresa Elisai, que prestava serviço para a TV Globo no Recife há 15 anos, sem nenhum incidente. E estava com um certificado de aeronavegabilidade e a inspeção anual de manutenção em dia, segundo a ANAC. Estas imagens mostram moradores e pescadores socorrendo as vítimas. Para não bater nas casas, ele jogou para o mar a aeronave. Eu acho que estava procurando algum lugar para pousar e não encontrou. 3 pessoas estavam no helicóptero. O comandante Daniel Cavalcante Figueira Galvão, de 36 anos, a controladora de tráfego da aeronáutica, a sargento Lia Maria Abreu de Souza, de 34 anos, morreram na queda. O operador de transmissão, Miguel Brendo Ponte Simões, de 21 anos, teve ferimentos graves e foi submetido a uma cirurgia em um hospital do Recife, onde está internado. O pai dele é um dos sócios da empresa dona do helicóptero. Eu, particularmente, ontem voei o dia inteiro nesse helicóptero. Então, assim, realmente é lamentável que isso aconteça, né? O velório do comandante começou na tarde de terça-feira. O primeiro relatório da aeronáutica deve estar pronto em 1 mês. Em nome de todo o jornalismo da Globo, nós manifestamos o pesar causado pela morte do nosso colega, comandante Daniel Galvão, e da controladora de tráfego Lia Mara de Souza. Estamos todos torcendo pela recuperação do Miguel Simões. Não perca no próximo bloco. O jogo, que tinha sido interrompido por uma tempestade de raios, termina com disputa de pênaltis. Dê um play na sua história. Quer conhecer um lugar novo? Seu cartão de crédito Bradesco dá pontos turbinados.